aula eu vim contar para você mais 10 coisas que são importantes que você tenha conhecimento assim que o bebê nasce, que você leva o seu bebezinho para casa, para que você não se sinta insegura e saiba o que fazer em cada ocasião. Primeiro, em relação ao umbiguinho do bebê, isso já na hora do parto, é importante que você deixe detalhado no plano de parto e é super importante que o umbiguinho do seu bebê, sendo possível, seja clampado somente de 1 a 3 minutos após o parto. Isso é importante porque nesse momento ocorre transferência de glóbulos vermelhos, hemácias e ferro para o bebê. Isso evita a anemia do bebê, tá? Depois eu vou explicar para você como a gente faz o cuidado do umbiguinho. E em relação ao banho, outra dica importante, também deve estar detalhado no seu plano de parto. O bebezinho, quando nasce, ele é envolto por uma substância chamada vernix ou verniz caseoso, que é como se fosse um creminho precioso. Ele ajuda a manter a pele do seu bebezinho hidratada, ajuda a manter a regulação corporal e a formar uma microbiota saudável na pele do seu bebê. Então você deve deixar detalhado que você não quer que dê banho nas primeiras 24 horas. Deixe o bebê em contato com esse verniz caseoso pelo menos 24 horas após o parto. Outra dica importante, atente-se às primeiras vacinas do bebê, que são a vacina contra BCG e hepatite B. Essas vacinas devem ser dadas preferencialmente ainda na maternidade, mas caso isso não seja feito, faça tão logo quanto for possível. Quarta, a gente falou sobre os exames de triagem do bebê, que são os recomendados pelo Ministério da Saúde, né? Que são o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho, o teste da orelhinha, mas eu ainda acrescentaria mais outro teste a todos esses, que é o teste da bochechinha. Para aquelas famílias que têm condição, o teste genético, o teste da bochechinha, é um teste feito por meio de coleta de células da mucosa da boca, ou seja, é um exame completamente indolor para o bebê e que permite detectar mais de 300 doenças que são hereditárias e que são silenciosas no primeiro momento da vida do bebê. Então, é um exame que eu acho que se você puder e tiver acesso, é super válido fazer nesse começo da vida do bebê. Outra dúvida frequente que eu tenho aqui no consultório, em relação à icterícia, que é aquela cor amarelada da pele das mucosas do bebê. É super comum que bebês tenham icterícia, não necessariamente irá precisar de algum tratamento específico, alguns sim, mas a maioria não. Então, se você perceber que o seu bebê tem a coloração amarelada da pele e das mucosas ainda na internação hospitalar, é importante comunicar à equipe que está no hospital. E caso você perceba essa alteração na cor da pele e das mucosas do seu bebê após o nascimento, é importante que você já agende a primeira consulta ou entre em contato com o pediatra para saber se essa icterícia é uma icterícia fisiológica que não requer tratamento ou se é o caso de colher exames e tratar de forma específica. Mais outra dica importante, em relação à hérnia. Se você observa que após a queda do coto umbilical fica uma hérniazinha no umbigo, não precisa se preocupar. Mas se você notar que existe hérnia na virilha, essa sim é preocupante e precisa ser comunicada tão logo quanto for possível ao seu pediatra. A hérnia, quando é na região inguinal, ou seja, na virilha, é uma hérnia que merece tratamento o quanto antes. Em relação à moleira, sabe o que eu digo para as mães? Não se incomode com a moleira. Se o seu bebezinho cresce bem, ganha peso bem, mama bem, tem reflexos ativos, não há necessidade de palpar a moleira para verificar se está funda, se está abaulada, se está deprimida. A moleira é algo para ser examinada pelo pediatra. E em relação aos cuidados, são os cuidados de costume, evitar trauma na região, ser muito delicado e gentil na hora de fazer a limpeza da cabecinha. Só isso, sem preocupações excessivas com a moleira. Outra dúvida recorrente, meu bebê precisa tomar água? É necessário dar um chazinho para acalmar o bebê na hora da cólica? Não, de forma nenhuma. O bebê que mama no peito não deve receber nenhum outro alimento até o 6º mês de vida. E o bebê que mama fórmula, ele só precisa receber água se as fezes ficarem ressecadas. Caso contrário, o volume de água presente na fórmula já é suficiente para atender a necessidade do bebê. Mais uma outra dúvida recorrente e super válida. Como eu devo vestir o meu bebê? Eu devo agasalhar muito o meu bebê no começo? Ou será que o bebê sente calor igual eu sinto também? Então, antes do bebê nascer, já no momento de preparar o enxoval, fique atento à época do ano que ele vai nascer. E eu sempre sugiro que se vista o bebê em camadas. O que isso quer dizer?
No momento em que o bebê nascer e nos primeiros 3 meses de vida, opte por colocar camadas de roupa no seu bebê e na escolha da roupinha, sempre escolha uma camada de roupa a mais que a sua. Por exemplo, se você está confortável com uma camiseta sem manga, provavelmente o seu bebê precisará de uma manguinha. Se você precisa de uma roupa de manga para se sentir confortável, provavelmente o seu bebê ainda precisará de uma camada a mais. Depois que você escolheu a roupinha do seu bebê, observe. Se você perceber que o seu bebê está com tórax frio, provavelmente precisa aumentar uma camada a mais de roupa. Se por outro lado você perceber que seu bebê está vermelhinho, irritado, com muitas brotoejas, provavelmente você escolheu roupas demais e aí você pode tirar uma camada. Dito isso, acho que você já tem capacidade de escolher quantas camadinhas de roupa o seu bebê vai precisar. Mais uma outra dica preciosa. O seu bebezinho deve receber suplementação logo que sair da maternidade. Hoje, é recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria que todos os bebês recebam suplementação de vitamina D e essa suplementação é super importante para garantir o crescimento e uma imunidade adequada para o seu bebê. Os bebês prematuros ainda precisam suplementações a mais e isso é importante que seja conversado com o pediatra caso o seu bebê tenha menos que 2,5 kg ou que nasça com menos que 37 semanas, pode ser que ele precise de alguma suplementação extra. E após os 3 a 6 meses de vida, é importante que além da vitamina D, o bebezinho seja suplementado com ferro, mesmo os que são amamentados exclusivamente ao seio. Em relação à mãe, é importante que a mãe que amamenta também receba suplementação de ômega 3 e de outras vitaminas também. Sobre a suplementação materna, eu sugiro a você que converse com o seu obstetra ou mesmo com o pediatra que acompanha o seu bebê.